Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Esta é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral, seu informativo diário com as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo, especificamente aqui do nosso alvinegro de Vila Belmiro, Santos Futebol Clube. Hoje, quarta-feira, 28 de dezembro do ano da graça de 2022, o ano está acabando e o último programa ao vivo, e vamos às principais manchetes do dia de hoje. Lisca doido diz que se arrepende de ter vindo para o Santos. Elenco se reapresenta após o Natal, mas sem João Paulo, que segue no departamento médico. E o Santos, libera ou não libera os jogadores para a disputa do Sul-Americano de Seleções Sub-23? Aliás, um ato falha. O Campeonato Sul-Americano é Sub-20, não é Sub-23. A você que está nos acompanhando pelas redes sociais, deixa o like aí se você estiver gostando do último programa do ano ao vivo. Nós vamos reprisar os programas de ontem e hoje, na quinta e na sexta. E muito provavelmente na segunda. E na terça-feira, o time titular da TV Cultura Litoral, da Resenha Santista, o Noronha e o Murilo Tauro, estarão de volta. Tá bom? Então deixa o teu like aí se você estiver gostando, tá? youtube.com/TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral, mande sua mensagem no chat, que ela pode ser lida no intervalo ou até mesmo no fim do programa. Bom dia, Pedro Larroca! Tudo bom, meu amigo? Bom dia, Ademir. Bom dia, espectadores aqui da TV Cultura Litoral. Tudo ótimo. Infelizmente, o último programa do ano, mas hoje tem bastante o que falar do nosso Santos, que quem sabe aí vai conseguir com que Ângelo e Marcos Leonardo fiquem aí para as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Rapaz, ontem o Palmeiras disse que não vai liberar e aí vários times entraram na onda, né? Mas precisou o Palmeiras dar o primeiro passo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar da representação do time do Santos que aconteceu nesta terça-feira. Os jogadores comandados por Odair Hellmann tiveram folga durante o Natal e se representaram. E o Santos tem alguns desfalques aí, visando a preparação para o início do Campeonato Paulista. Manda a matéria para o ar, meu caro Leandro, por gentileza. Sem João Paulo, o elenco do Santos se representa no CT Rei Pelé após folga do Natal. Depois de 3 dias de descanso, os jogadores do Santos voltaram aos treinos no CT Rei Pelé nesta terça-feira. A equipe se prepara para o início do Campeonato Paulista 2023. O técnico Odair Hellmann ainda não conta com João Paulo. O goleiro segue trabalhando na parte interna com a fisioterapia para tratar uma dor no tendão do pé esquerdo. Ele alegou um incômodo na última terça-feira. O elenco do Santos volta a treinar nesta quarta para dar sequência à pré-temporada. O clube estreia no Campeonato Paulista dia 14 de janeiro, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. Pedrinho. O João Paulo, que a gente pouco esperava que alguns jogadores, acho que nessa quantidade, achei até um pouco exagerado, muitos jogadores voltaram com uma certa lesão. O Alex está lesionado. Com incômodo, mas o Alex já estava com esse problema muscular desde o João Paulo não está treinando. Rodrigo Fernandes não está treinando. O Rodrigo Fernandes não está treinando. O Dodge pegou Covid. O Ed Carlos estava machucado. Ed Carlos e agora o Pedrinho. Sim. Intervenções cirúrgicas. Os outros que provavelmente devem disputar a copinha, como Cadu, Derek e Ivonei, alternam bastante os treinamentos. Mas vão viajar com o time da copinha, né? Sim, vão viajar, então... Não vão ficar à disposição, pelo menos para as primeiras rodadas. Já vão desfalcar, mas... Eu acho que eles mais integram aqueles coletivos que tem, já que o Santos não arrumou jogo-treino, do que efetivamente... O Odair conta com ele já para o começo do campeonato para ser reserva ou titular do time. Sim, não, concordo, mas me estranha essa quantidade de lesões logo no começo da pré-temporada, até porque os atletas voltam para retomar a parte física que ficou na temporada passada, passar aquele período de férias para retomar a parte física para o início de temporada, e muitos já começarem com lesão. O Rodrigo Fernandes, se eu não me engano, era um incômodo na perna.
o João Paulo com um incômodo no tendão. Então é estranho realmente você ter essa quantidade de lesões no início da temporada. Isso quer dizer que alguma coisa ficou de incômodo da última temporada, que provavelmente a gente não sabia, ou até os próprios médicos ou os jogadores não ficaram sabendo. O próprio João Paulo jogou 99% dos jogos na última temporada, então há mesmo um desgaste, e voltar assim depois de um período de férias, já num alto ritmo que é para goleiro. A gente sabe que um treino específico para goleiro é muito forte desde o primeiro dia, então realmente tem esse desgaste físico, esse excesso físico que acaba gerando algumas lesões. Daqui a pouco o Santos vai apresentar no CT Rei Pelé, abrir os portões para a imprensa agora por volta das 9h20. Vai acompanhar o treinamento que está sendo realizado lá. E após as atividades neste treinamento, as apresentações do lateral direito João Lucas, que é um dos 4 reforços do Santos para a temporada vindo do Cuiabá, e também do meio-campista Dodge, que estava no futebol japonês, do Kashiwa Reysol, se não me falha a memória, e atuou pelo Fluminense. E nós preparamos um slide, que já passamos aqui na TV Cultura Litoral, mas na audiência rotativa a gente vai voltar a passar novamente, sobre as 4 contratações que o Santos fez até agora, e repito, já tenho batido nessa tecla. Acho muito pouco provável o Santos contratar mais alguém até o início do Campeonato Paulista. Então a gente vai fazer novamente um esboço dos pontos fortes e fracos do time santista nas contratações realizadas até então. Manda para o Arleandro os slides, por gentileza. Como jogam os reforços do Santos? Vamos começar pelo Dodge, 26 anos, 1,69 m, não tem uma estatura elevada. Volante destro, a base dele... Ele jogou também no futebol catarinense, mas ele se destacou efetivamente no Fluminense. A base dele foi no Criciúma, tá? Ponto forte, a mobilidade. Você vê pelo mapa de calor que ele se movimenta por praticamente todos os lados do campo. Ponto fraco, o último terço ofensivo. Não é um jogador que pisa na área, que finaliza. Não tem um golpe ofensivo aéreo interessante, até pela estatura. É a contratação do Santos para o meio campo. Fale, discorra sobre o tema, Pedrinho. Eu acho que tá muito certo o ponto forte falar que é a mobilidade. Vide o mapa de calor ali, é um cara que se movimenta bastante, tem um vigor muito alto, desarma muito bem, isso é importante. A gente pode lembrar do Pituca, que ia e voltava muito bem e das duas formas, fazia de bom grado, e quando marcava, tinha uma marcação muito intensa. O Dodge também é assim e no ataque se movimenta bastante. Agora, em vez de colocar o último terço ofensivo, talvez eu colocasse chegada na área ou finalização, porque ele é um dos jogadores, principalmente no decorrer da sua carreira, que melhorou muito o passe no último terço. Seu passe é muito bom, principalmente para quebrar linhas. Agora, concordo contigo, Ademir, quando ele chega na área para finalizar, não é a sua principal característica. Realmente é um ponto fraco do jogador. Então ele é basicamente um segundo volante, que faz o simples, faz o box-to-box, marcação intensa e que tem um bom passe, mas precisa melhorar essa parte de finalização das jogadas. Vamos para o próximo reforço dos 4 que o Santos contratou até agora, é outro que vai ser apresentado daqui a pouco. João Lucas, 24 anos, 1,81 m, lateral destro, base do Goiás, equilíbrio é o ponto forte dele. Ponto fraco, a oscilação. Porque esse jogador oscila, gente, ele vai do céu ao inferno em poucos jogos. Ele faz uma partida de Carlos Alberto Torres num jogo, aí no outro jogo ele já é um pouco tímido. Precisa ter uma regularidade maior. O que você acha aí do lateral João Lucas? Passou pelo Flamengo, Bangu, até chegar ao Cuiabá e agora ao Santos. O equilíbrio dele realmente é um ponto, não diria nem forte, diria fortíssimo nele, porque na base sua principal característica, assim que chegou no Flamengo, aliás, foi um dos motivos para o Flamengo ter o contratado, vindo do Bangu, se não me falha a memória, era realmente a marcação. Perfeito. Veio do Bangu. Porém, na última temporada, o Cuiabá jogava num 3-5-2 e ele era o ala. Então ele melhorou bastante essa parte de ataque, justamente porque quando você tem um ala e não um lateral na formação, você precisa ser mais ofensivo, porque tem um cara na sua cobertura, então tem uma maior liberdade. Tanto que se você pegar os melhores momentos do Jean Lucas na última temporada, geralmente são na parte ofensiva, por conta desse esquema de 3 zagueiros. Ele tinha uma liberdade um pouco maior. E essa parte da oscilação é bem verdade, porque ele disputava posição com o Daniel Guedes. Isso. E ora o Daniel Guedes jogava, ora ele jogava. Então ele
tinha pontos altos e baixos na temporada em si, não diria nem nas partidas, mas tem um momento da temporada que ele tá bem, tem um momento da temporada que ele tá mediano, tem um momento da temporada que ele tá mal. Então é um cara que precisa atingir uma certa regularidade, e o Odair é um cara que gosta de trabalhar com jogadores regulares, até porque teve trabalhos longevos. Então, ele trabalhou geralmente com equipes de investimento baixo, o Inter recém-ascendido da Série B para A, e o Fluminense, que a gente sabe que não tem um poder financeiro de um Atlético Mineiro, um Flamengo ou um Palmeiras. Então, ele costumava trabalhar com jogadores regulares. Vamos ver se ele vai conseguir melhorar esse ponto fraco aí do João Lucas aqui no Peixe. E você pega o João Lucas e o mapa de calor, ele não é só defensivo ou só ofensivo. Por isso que o ponto forte é equilíbrio. Você vê que no mapa de calor ele está ali, alterna tanto antes da linha do meio de campo, como após a linha do meio campo. Você vê, Ademir, que o Cuiabá jogou realmente com 3 zagueiros nessa temporada, porque o mapa de calor dele pouco aparece na região da área defensiva. Sim. Então ele aparece mais pro meio campo, pra frente. Isso até foi bom pra carreira do jogador, porque já que era um jogador muito mais defensivo e que se prendia muito mais, até por ser menino, um pouco do medo da liberdade de se lançar o ataque e tomar a bola nas costas, ano passado melhorou muito essa parte e por isso que seu ponto forte virou o equilíbrio. Vamos para o próximo contratado? Já foi apresentado Steve Mendonça, ou Speed Mendonça, como queiram. 30 anos, contrato de 3 anos com o clube de Vila Belmiro, tem apenas 1,72 m, atacante canhoto, coisa rara hoje em dia. A base dele é do Envigado, da Colômbia, clube que revelou o Rincon também. Aliás, apesar do Rincon ter aparecido mesmo para o futebol no América de Cali. Ponto forte, a velocidade, é muito rápido, né? E aprendeu a finalizar. Ponto fraco, mas não recompõe nem com reza brava, velho. Não marca nem Você consulta. pode, não marca nem consulta no clínico geral, velho. Não pede para ele voltar para ajudar a lateral e meio campo, que não é dele não, Pedrinho. É verdade, eu particularmente gosto muito de analisar jogadores pelo mapa de calor e dá pra ver ali no ponto fraco. Volta do meio pra trás, olha lá. Uma relação, não tem nenhuma parte vermelha, que é o ponto mais forte do mapa de calor, atrás. Todos na frente, perto do gol, na lateral, e dá pra ver algo muito interessante, que a região que ele fica mais próximo da área é central. Então aquilo que a gente vem falando se confirmou. É um cara que tá fazendo muitos gols vindo por trás do centroavante. Perfeito. Até por isso o Odair vem testando ele nessa posição, na ausência de um camisa 10, para jogar num possível 4-4-2. Então dá pra ver que é um atleta que faz uma velocidade pelo lado do campo, quando joga num bloco médio para sair na velocidade, mas quando tem a bola, joga próximo do gol, próximo da área, num corredor central. Por isso que melhorou muito o seu número de gols na temporada passada. E por fim, nos últimos 4 contratados, o zagueiro Messias, de 28 anos, também contrato de 3 anos, tem 1,90 m, zagueiro destro, fez base do América Mineiro, ponto forte, em posição física, né? Tem boa saída de bola também. Ponto fraco, ele é lento. É verdade, Ademir é um cara lento, mas talvez... E no mapa de calor você vê que ele joga mais pela direita, hein? Mas talvez pro esquema do Odair dê certo. Eu sei que o Santos hoje não conta com nenhum zagueiro rápido, todos zagueiros técnicos, Bauerman, Maicon, Messias, Alex, Luiz Felipe, todos zagueiros altos e que tem uma boa dividida, uma boa interceptação, mas se tomar uma bola nas costas, esquece, não vai pegar. É só você trazer alguns jogos, por exemplo, contra o Botafogo, que o Tiquinho Soares é um atacante relativamente mais rápido do que os zagueiros do Santos. O Santos sofreu e muito. Linhas descompactas, bola muito fácil de entrar entre os zagueiros e os laterais, ou entre os próprios zagueiros, então estava sofrendo muito na velocidade. Agora, se o Odair repetir os esquemas que utilizava em outras equipes, com um bloco baixo, ou até mesmo um bloco médio, como era no Fluminense, a velocidade do zagueiro não é tão importante, até porque vai estar mais próximo da área defensiva do Santos, então vai utilizar mais da parte técnica, da bola aérea, da dividida, da interceptação, de você pressionar o portador da bola, do que propriamente a utilização da velocidade do atleta. É isso aí. Discorremos então sobre os 4 reforços que o Santos efetivamente trouxe para a temporada 2023. Não acredito, só numa oportunidade boa de mercado, mas não acredito que até a estreia do Paulista. Ah, Ademir, não vai sair ninguém? A princípio não, porém, a janela de transferências para a saída do Brasil abre agora dia 4, quarta-feira que vem. Do dia 4 de janeiro até o mês de abril. Vamos colocar a baba de molho, porque saídas, não só para o Santos, como para qualquer outro clube,
pode acontecer. A você que nos acompanha pelas redes sociais, dá o like aí se você estiver gostando do nosso programa, o último ao vivo, nesta quarta-feira, 28 de dezembro. youtube.com/TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral. O último neste ano, porque em janeiro volta o time titular, o apresentador Murilo Tauro, o Noronha, o Caio Couto não vai voltar porque está trabalhando no futebol carioca. Vai ser o auxiliar técnico do Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, no Audax do Rio. Mande sua mensagem no chat, ela pode ser lida agora no intervalo. A você que nos acompanha pelo HF aqui no Litoral, ficam os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, eu e Pedro e eu, vamos interagir com você. Não saia daí, em 1 minuto a gente está de volta. É pai, pum. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. O David William, o Messias já é melhor que Laércio, Aguilar e outros. Tá, mas isso aí não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Eu também concordo com você. O Aguilar tinha potencial, mas era um para-raio, acontecia tudo com ele, né? É verdade. Tinha os seus tempos de Van Dijk, mas tinha seus tempos de Laércio, como diz o nosso internauta. O Vander Maico, Ademir, sobre a saída do Zanocelo, parece que está quase tudo acertado, vendido por 6 milhões de euros. Perdão da dívida do Natan. Isso procede? Não. Está quase tudo acertado? Não. Só sei conversa. Nada mais além disso. Pedro Neto, ponto fraco do Messias. Ele é lento. Ponto forte. Ele é rápido? Não, não falamos isso que ele é rápido. Onde que nós falamos que ele é rápido? Só tudo está afirmando. Como não tem ponto de interrogação aqui, eu vou interpretar como uma afirmação do Telenato. Ponto fraco, ele é lento. Ponto forte é imposição física. Isso não quer dizer que ele é rápido, né? Caio Pereira, se fizer gol ou der assistência direta, não precisa voltar para marcar o Steve Mendonça. Agora, se for outro Lucas Braga da vida, vai correr até aprender. O Caio Pereira, que o João Lucas não seja outro Natan ou Madison. Não é freestyler que nem o Natan e não é cabeceador que nem o Matos. Pedro Neto, ponto forte equilíbrio, ponto fraco oscilação é o equilíbrio de não ser nem só o lateral que ataca e nem só o lateral que defende. Ponto fraco, oscilação, ele oscila nos jogos. Um jogo ele vira o Cafu. No outro, o Fucá. Não joga nada. O equilíbrio é dentro dos 90 minutos e a oscilação é durante a temporada. Exatamente. Jailan Esquivel. Jailan, se eu for ficar falando do meu filho, eu vou dar porrada. Então, não vai acrescentar nada para ele. Vida que segue. Tá bom? Mesma coisa para o Nicolas Santos. Por quê? O cidadão aí que dirigiu o profissional não gosta do futebol dele. Que teve um aproveitamento maravilhoso de time rebaixado. De menos de 39%. Entendeu? É isso. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral. O último programa ao vivo que a gente vai fazer será hoje. Amanhã temos a reprise do programa de ontem e na sexta-feira a reprise do programa de hoje, tá bom? Você que está gostando aí do programa ao vivo, deixa teu like aí se você estiver gostando do vídeo. É muito importante para o engajamento na rede mundial do YouTube. youtube.com/TV Cultura Litoral. youtube.com/TV Cultura Litoral. Deixe sua mensagem no chat que ela pode ser lida nos intervalos ou num próximo programa. Tem um superchat aqui, meu caro Pedro. Fernando Freire Machado. Bom dia, Ademir e Pedro. Acredito que o maior reforço foi o Odair. É o que a gente vem falando. Ele tem que ser o craque. Eu não tenho essa convicção ainda. Eu não tenho essa convicção. Mas... Eu vou esperar os jogos. Eu espero que tenha sido ele. Exato. Acho até que foi. Mas para ter certeza e convicção, só depois dos jogos.
Exatamente. Ele tem que ser o craque do time na temporada, até porque o Santos não tem o mesmo elenco e nem o mesmo poder financeiro de outras equipes, então o técnico tem que fazer o time jogar. Assim como foi em 2019, por exemplo, que foi uma temporada além da expectativa, em 2020 que ninguém esperava que o Santos iria para a final da Libertadores, e foi graças aos seus 2 bons treinadores que tiveram dentro do campo. Falo do São Paulo e do Cuca, porque o que teve entre os dois, péssimo, Gesualdo. Nos piores dos últimos anos. Então o Sampaoli e o Cuca fizeram as equipes jogar. Lógico, em 2019 tiveram 16 contratações, não foram, Ademir? 80 milhões investidos. 80 milhões de reais investidos. Então... E muitos calotes não foram pagos, como o Aguilar, que foi contratado junto ao Atlético Nacional de Medellín, não pagaram o clube colombiano e venderam para o Atlético Paranaense. E tinha um certo elenco que o treinador pediu, que ele queria trabalhar com aqueles jogadores, então dá para ter um mérito para os atletas, mas não tinha o mesmo nome de outras equipes, como Palmeiras ou o próprio Atlético Mineiro. Depois, em 2020, surpreendentemente, o Cuca faz um grande trabalho e vai para a final da Libertadores. Então, novamente, o Odair tem que ser o craque do time se o Santos quiser alçar voos mais altos do que foi nos últimos 2 anos. Cara... Exatamente isso. Vamos falar da Andi Futebol, a melhor e maior loja física específica e especialista em futebol da América do Sul. Fica no Shopping Praia Mar, no piso térreo, ao lado da escada rolante do meu amigo Ali. Lá você encontra bolsas, camisas, shorts, meiões, caneleiras, tornozeleiras, tudo que um atleta de futebol de alto e de baixo rendimento precisa ter. E para quem não é de Santos, não tem problema. Você pode pedir através do @ no Instagram, @andifutebol, tudo junto, ou através do telefone do WhatsApp, 1399-204-7944. 1399-204-7944. Pensou em produtos de futebol, camisas de concentração, de aquecimento, até mesmo a linha de jogo, os primeiros, segundo e terceiro uniforme do Santos? Pensou Andi Futebol. Vamos para a interação? Vamos lá para a interação. A última ao vivo de 2022. Tan, 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 tan. O que nos reserva aí, hein? Vamos para a interação. O Saulo Vini. Por mim, o mais importante é a vontade dos atletas. Se eles querem defender a seleção, tem que liberar. Ele está falando dos casos Marcos Leonardo e Ângelo, que o Santos, a gente vai tocar esse assunto ainda nesse bloco, pretende não liberá-los, já que o Palmeiras disse que dos 3 convocados do time alviverde, 2 não se apresentarão. Então, o Santos aguardou o Palmeiras ou alguma outra agremiação se posicionar para ir no mesmo vácuo, né? Se a gente pode dizer assim. E o Saulo está falando aí que se os jogadores querem se apresentar, quem paga os jogadores têm contrato com o clube. Quem paga o salário dos jogadores são os clubes. Então, é decisão dos clubes, Saulo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é verdade? É isso. E tem que colocar na balança também, né, Ademir? Se a gente não tem certeza, e eu acho muito difícil, que o Marcos Leonardo, por exemplo, seja titular nesse sul-americano, pelo menos no começo, com o hype que tem em cima de Vitor Roque e Endrick, tem que ficar no Santos, que é onde ele vai jogar. Gostei dessa palavra, hype. O que seria o hype? É a expectativa. Eu sei disso. Só para o nosso, quem não sabe, ter conhecimento. E o Ângelo é um jogador tecnicamente muito acima da média, que tem uma visão de jogo muito apurada, mas talvez pela idade o Ramon possa segurar ele no começo do Sul-Americano e se colocar, e colocando no decorrer da competição. Nos 4 primeiros jogos eu acho difícil. Se vai colocar no final da primeira fase, ok, é uma possibilidade. Mas o Ângelo pela idade e o Marcos Leonardo pelos seus concorrentes, não tenho a certeza, e nem eles têm a certeza se vão jogar. Aqui no Santos eles são a estrela. E o Paulistão é o mais competitivo dentre os estaduais, que o Santos não classifica para a segunda fase há 2 anos, desde 2020. E agora mudou o método da classificação na Copa do Brasil. Exatamente. Se você não fizer uma pontuação, não é mais a média, a tua classificação no ranking dos clubes na CBF. É a tua colocação no campeonato estadual anterior, não é isso, Pedrinho? É exatamente, se eu não me engano, são 6 paulistas que têm vaga na Copa do Brasil. Então você tem que chegar pelo menos nas quartas e se perder nessa fase,
perder por um placar muito baixo, ou perder nos pênaltis, para que tenha uma classificação em sexto ou quinto lugar, ou se for para semifinal ou final, tá garantido na Copa do Brasil. E você disse agora dos desfalques que o Santos tem. Acabo de receber informação aqui do meu amigo Giancarlo Kozer, lá da Presidente Epitácio, ou Presidente Prudente, agora não me recordo exatamente, é daquela região. Que o Rodrigo Fernandes e o Jonathan seguem trabalhando na academia fazendo reforço muscular. Em 12 dias de pré-temporada, eles ainda não entraram no gramado. Felipe Jonathan? Sim, senhor. Foi pai, até postergou a apresentação dele e segue fazendo trabalhos na academia. É porque são jogadores que fizeram uma temporada com talvez um excesso de jogos. João Paulo, Felipe Jonathan, que ganhou a titularidade do meio para o final da temporada. Isso. Rodrigo Fernandes, que jogou o ano inteiro desde que foi contratado. Então chega nas férias, dá aquela parada brusca e aí volta forte na pré-temporada. É aí já um risco, uma tragédia já meio que anunciada de lesão. Não diria que é normal você ter esse tipo de lesão na pré-temporada, mas é esperado, porque o cara ele joga a temporada inteira em alto nível. O João Paulo principalmente, que a bola chega todo jogo em cima dele, que a defesa do Santos é uma peneira. Rodrigo Fernandes é um leão em campo, marca por 3, que é só ele no meio campo. Deve ter uns 9 pulmões. Exatamente. E até por isso toma muito amarelo. E aí depois chega nas férias, dá uma parada muito brusca, você não tá acostumado a ter essa falta de ritmo, chega a voltar na pré-temporada, vem com lesão. Vamos para a última interação, a última do ano? Não, segunda. A segunda? Segunda, eu tô viajando, hein? Então vamos para a segunda. O amigo Ademir, que sabe também das informações da Lusa, poderia informar se ela, como mandante ou visitante, também vai valer o fator de torcida única no estádio? É o Tiago, lá de Campinas. Tiago, o primeiro promotor da Justiça de São Paulo disse há alguns meses que a Portuguesa, por não ter um histórico recente de envolvimentos em brigas, ela pode receber os co-irmãos gigantes em seu estádio sem ser considerado torcida única. Então, Santos e Portuguesa, Corinthians e Portuguesa, Palmeiras e Portuguesa, São Paulo e Portuguesa, eu não sei onde serão os locais. Sei que Santos e Portuguesa é na Vila. Mas poderão ter a torcida portuguesa na Vila, como a portuguesa, quando mandar no Canindé, ela pode mandar os seus jogos, até que mude essa regra. O Ministério Público recomenda que a portuguesa não seja considerada torcida única, e até porque a portuguesa precisa arrecadar para pagar as reformas no seu estádio e pagar os salários dos jogadores. Então, para a portuguesa, eu vejo como benéfico, e o bom senso imperou. A portuguesa, já há algum tempo, não tem um número de simpatizantes significativo. É até bom a gente ressaltar isso, porque mesmo com as torcidas únicas, infelizmente a gente tem um histórico ainda de brigas organizadas, e é bom a gente falar que a portuguesa, com o tamanho que tem, uma torcida muito apaixonada, não tem esse histórico recente de brigas se envolvendo com outras organizadas. Então, legal que possa ter a torcida visitante tanto no Canindé, tanto eles vindo aqui na Vila Belmiro. Agora sim, a última interação da temporada 2022. Estamos ao vivo, 28 de dezembro. Quem está vendo ao vivo, estamos aqui com mais um programa inédito. Ou você está assistindo na sexta ou na segunda-feira na reprise. Vamos lá para a última interação ao vivo do ano. O Silvio Osmar. KKKK. Sei não, viu? Mas tô achando que o Lucas Lima do nada vai aparecer na Vila Belmiro e assina com o Santos após o término do contrato com os Porcos. Tá de brincadeira, né, Osmar? Você é um brincalhão, cara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, já deu. Laranja que deu o suco que tinha que dar. Se chegou a dar o suco. No Palmeiras ele pingou o suco lá, porque não foi mal, doidado. Pingou? 1 milhão por mês. Palmeiras gastou mais de 90 milhões com ele ao longo do contrato, cara. Nossa Senhora. E aí? Não tem condição de voltar para o Santos. Fez um 2015-16 de razoável para bom. Depois de 2017 caiu muito de produção, não foi pouco. Depois no Palmeiras não mostrou nada do seu futebol. Aquela qualidade técnica que a gente falava que ele tinha lá em 2015-16 não apareceu no Palmeiras. Você falou que chegou a pingar suco. Para mim nem cortou a fruta. Então, por isso... acho que até por isso foi... Essa foi boa, ele nem cortou a fruta. Boa, parabéns, Pedrinho, parabéns.
E depois, não à toa, foi emprestado pro Fortaleza e o Vojvoda. Ai, desculpa, cara. A vida é tão difícil que eu tenho que rir quando tem oportunidade de rir, cara. Continua aí, desculpa ter te atrapalhado. Não, que isso. E o Vojvoda, que é um cara muito competente, falou, esse cara não vai prestar pro meu time. Então, acabou o contrato dele com o Fortaleza, acabou com o Palmeiras. E se não foi pra um Flamengo, se não foi pra um Atlético Mineiro, se não foi pra um outro clube que tem um certo poder financeiro ainda, que tem um projeto futebolístico, alguma coisa errada tem. Então não vai ser pro Santos que ele vai vir. Desculpa, mas Lucas Lima não. Endosso. Ipsis literis. E agora eu prometi, nós vamos falar. Libera ou não libera? Tigrida, então libera. Vamos ver a matéria aí do Ângelo e do Marcos Leonardo. Santos veta Ângelo e Marcos Leonardo da seleção sub-20. Peixe segue Palmeiras, que não liberou o Hendrick. Entenda, com a adesão do Palmeiras em não ceder os garotos Hendrick e Giovani, a seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20, o Santos adotará a mesma conduta e tem a intenção de não liberar os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo. A dupla, portanto, deve reforçar o Peixe na disputa do Paulistão deste ano. O clube de Vila Belmiro não tinha problema algum em ceder os meninos da Vila para defender o Brasil no Sul-Americano. No entanto, como a dupla é titular da equipe principal, o Santos entendeu que foi prejudicado nos bastidores. E por uma questão de isonomia entre os clubes com atletas convocados, irá segurar os atacantes no CT Rei Pelé, prometeu o presidente Andrés Rueda Garcia. O Peixe ainda não comunicou formalmente à CBF a sua decisão, mas a comissão técnica da seleção sub-20 estava previamente avisada da possibilidade. O Sul-Americano, embora seja uma competição oficial da Conmebol, não está contemplado nas datas FIFA. E, com isso, os clubes não são obrigados a cederem seus atletas. Pedro Larroca. Foi como você falou no começo do programa. Precisava o Palmeiras, precisava algum outro clube ter pedido uma liberação para o Santos fazer essa isonomia? O Santos tem que fazer de primeira. Não são os outros clubes que precisam. Os outros clubes têm elenco. Tem quem repor. Principalmente para Hendrick e Giovani, que não estão efetivamente estreados no profissional. Acho que o Hendrick tem uma qualidade sim para ser titular da equipe profissional, mas tem outros jogadores para repor. O Santos não, o Santos depende de Ângelo e Marcos Leonardo. Claro, tem o Soteldo, tem o João Paulo, mas vamos exceder o goleiro dessa questão. O Santos depende de Ângelo e Marcos Leonardo. Não pode mandar para um Sul-Americano Sub-20 com o Paulista, que o Santos precisa ir bem para ir para uma Copa do Brasil 2024, precisa ir bem para parar de passar vergonha no estadual, 2 anos sem classificar, 2 anos brigando para não cair até a última rodada. E esse ano não vai ser fácil como foi nos anos passados, Opa! não. São Bento em casa? Opa! Não. Água Santa em casa? Também não. Ituano no Novelli Júnior. Na última rodada da fase de classificação. Exatamente, 6 de março. Mas eu espero ir para lá, no mínimo, com chance de classificação. Não, no mínimo classificado. Eu ainda fui mais modesto que você. Isso que o Santos não vai enfrentar o Bragantino na primeira fase, ainda tem esse boi para passar para a segunda fase, para o mata-mata do Paulistão. Então o Santos depende tecnicamente de Ângelo e Marcos Leonardo. Mendonça, que pra gente é uma incógnita ainda. Juan Seco, que pra mim tá verde. Não tá pronto, não tá maduro. É marciano? Hã? É marciano? É marciano? Tá verde, pô. É ET? Mas eu tô brincando contigo, eu entendi Não, o que sim. quer dizer. Não tá pronto, não tá maduro. Não tá pronto ainda pra ser titular do Santos. Acho que tem um certo potencial, sim. Mas a última temporada dele não foi boa, principalmente o final. Então não pode liberar Ângelo e Marcos Leonardo. E o presidente, com o Falcão em jogo aqui no Santos, com a força que ele tem na CBF, que pelo menos eu acho que ele tem, não precisa esperar Palmeiras, outros clubes pedirem a liberação. Também Já acho. pede de primeira. Também acho. Não vou liberar. Não é data FIFA, eu não vou liberar e pronto. O Santos já é prejudicado a vida toda pela CBF. Eu também penso como você. Vai ser amiguinho da CBF. E o Santos já agora? tem amistoso lá em Atibaia confirmado. Segundo o De Olho no Peixe, do amigo Felipe Camargo, será o Esporte Clube São Bernardo. Não confundam com o Sul Bernardo Futebol Clube, que está na primeira divisão. O Esporte Clube São Bernardo está montando um time forte para a disputa do Paulistão da A3. É da terceira divisão. Quem está tomando conta lá é um ex-empresário, o Anderson. Aquele que se envolveu numa polêmica que teria empurrado o ex-presidente
José Carlos Pérez em cima de uma moto e o ex-mandatário do Santos ficou com o glúteo roxo porque bateu a bacia na motocicleta e deu um bafafá tremendo. Ele era empresário do Caju. Lembra do Caju, lateral esquerdo, que passou aí no meados dessa década? Então, dessa década passada. Então, o Santos, segundo de olho no peixe, vai enfrentar o Esporte Clube São Bernardo, o preto e branco, lá em Atibaia. Tá bom? Olha, é um amistoso preparatório, eu concordo que tem que fazer, mas contra um time da A3, eu acho que se ganhar é mais do que obrigação, se perder vai ficar uma pulga atrás da orelha. Você lembra quando fizeram um jogo treino com o Sub-20 e o técnico era o Orlando Ribeiro? Exatamente, eu lembro. Que era técnico do Sub-20? Por isso que e eu o falo Sub-20 com auxiliar deu um ataque no profissional e foi uma semana, um bafafá danado. Você lembra disso? Lembro, e eu sei que a gente vem fazendo uma certa campanha aqui para que o Santos tenha esse amistoso preparatório, mas não contra uma equipe da A3. Eu acho que para fazer uma preparação como essa, faz um jogo treino entre o elenco. Galerinha, nós vamos para as redes sociais para interagir. Você que nos acompanha pelo HF, fique com os nossos apoiadores. A você que nos acompanha pelas redes sociais, deixa o like, é importante para a gente crescer na rede mundial do YouTube. youtube.com/TV Cultura Litoral. youtube.com/TV Cultura Litoral. Mande sua mensagem que ela pode ser lida agora, no intervalo, ou no próximo e último bloco ao vivo do ano, tá bom? Não saia daí. A gente já retorna. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Queria agradecer aqui o Brandon, que trabalha na TV Cultura Litoral. Ele já deixou tudo mastigadinho aqui pra gente, cara, das perguntas da interação. Sim. Muito bom, hein? O Felipe Ekel, esse elenco não cabe um 3-5-2, não? E aí, Pedrinho? Cabe, mas aí tudo vai depender da mobilidade do time. Se vai trazer um lateral para atuar como terceiro zagueiro, se vai fazer Messias, Mendonça e Bauerman, aí eu acho que vai pesar um pouco a parte da velocidade, porque os alas vão subir. E aí vai ter que ter uma cobertura e o Santos não tem zagueiros rápidos. Acho que hoje, com o material humano que o Santos tem, um 3-5-2 talvez seja a última opção. O Odair vai ter que pensar algo muito forte, de muito boa inteligência para implementar esse 3-5-2. Acho que hoje o esquema com 4 zagueiros, 4 defensores, está bem encaixado já e bem encaminhado para a temporada. Paulo Roberto Porto de Souza, bom dia, Ademir. Estou com medo desse próximo Brasileirão. Santos não me passa confiança. O Adriano Aparecido Costa, bom dia, Ademir e Pedrinho. Vocês acham que temos chance de perder Marcos Leonardo e Ângelo nessa janela europeia que o Ademir citou a partir de 4 de janeiro? Mande um salve para Limeira, São Paulo. Cara, chance sempre tem. Até porque são jogadores que a Europa está de olho há um tempo. O Ângelo já foi sondado pelo Newcastle, o Santos recusou. O Marcos Leonardo já tem algumas sondagens, proposta eu não tenho conhecimento, mas eu sei que tem sondagens sobre ele de times da Europa, times da Premier League, assim como o Ângelo. Então, chance sempre tem. Agora, se eu sou o presidente do Santos, eu não venderia pelo menos nesse momento, até porque está no meio da temporada europeia, então eles não jogariam agora. Talvez em julho dessa temporada possa ser uma possibilidade sim, até pelo poder financeiro que o Santos pode conseguir. Oi, Heitor Santos, bom dia. Será que poderíamos focar no brasileiro? Precisamos ficar bem na tabela desse ano. Eu acho que o time da grandeza do Santos não vai focar só no campeonato não, cara. Só se começar muito mal, hein, Pedrinho? Não pode focar só no brasileiro. Tem que ir com tudo em todas as competições. Eu sei que a qualidade do elenco não é das melhores se compararmos aos outros, mas tem que ir com tudo em todas as competições. O Carlinhos Santista, bom dia, pessoal. Vocês estão confiantes que esse ano será melhor que os anteriores? Cara, tem que ser melhor. 12º lugar no brasileiro não dá. E o Odair tem que ser o craque do time se quiser que seja melhor. O Vitor Barreira, a possibilidade de vir o Jean Lucas com a saída do Zanocelo? Não. O pai de Jean Lucas já disse a amigos que eu tenho em comum que não vai tirar o filho dele da Europa, não. E aí, Pedrinho? Eu também acho muito difícil. Mesmo com a saída do Zanocelo, não sei nem se o Santos vai repor com alguém no lugar ou se esse dinheiro vai apenas para o fluxo de caixa. Voltando.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Retornamos para o último bloco ao vivo da temporada 2022, lembrando que a partir de 3 de janeiro o time titular da Resenha Santista, da TV Cultura Litoral, o Murilo Tauro e o Lourenço estão de volta. Eu e o Pedrinho viemos aqui para fazer o mês de dezembro. Se vamos permanecer, temos uma conversa com a direção e em breve a gente vai divulgar. Por enquanto não tem nada, até porque o responsável pela televisão está em viagem e a gente não vai atrapalhar a viagem dele, que é justo, trabalhou muito durante um ano, foi viajar com a família. Então, quando ele retornar, a gente conversa. Mas hoje é o último programa ao vivo, quinta e sexta reprises. E a partir de segunda-feira, o time titular, que estava de férias, retorna para os compromissos com os nossos telenautas e telespectadores, tá bom? E o Lisca doido, rapaz? Meteu o cacete, meu irmão. Falou que se arrepende de ter dirigido o Santos, rapaz, numa entrevista que ele deu para um repórter de Recife. Manda pro ar, meu caro Leandro. Lisca diz que foi um erro deixar o esporte após assumir o Santos. Abre aspas. Cheguei desgastado. À época, o treinador estava no comando do Leão há menos de um mês e acabou deixando o clube para se transferir a Vila Belmiro, que causou um grande alvoroço. Os torcedores do esporte ficaram sabendo da notícia do acerto do treinador com o Santos, ainda com o Lisca no comando, no intervalo do jogo contra o Vila Nova pela Série B na Ilha do Retiro, e não pouparam manifestações. Os mais exaltados chegaram a tirar um copo de cerveja no técnico. Foi possível ouvir gritos de mercenário. Abre aspas para as palavras de Lisca na entrevista com o repórter no canal do Luna, repórter lá de Recife. Perdi uma grande oportunidade de trabalhar no esporte. Hoje eu vejo assim que foi um erro. Não me arrependo, porque tu sabe as coisas, só sabe as coisas indo, fazendo, acontecendo. Mas eu cheguei em um baita clube e não tinha o respaldo que eu tinha no esporte, disse Lisca em entrevista ao canal do Luna. Ele ainda continuou. O respaldo era do presidente Rueda e dos jogadores, que também foi uma relação muito legal. Mas como tudo aconteceu lá, já cheguei desgastado no Santos. Primeiro jogo já tinha torcedor me mostrando nota, chamando de mercenário. Não foi legal a maneira como aconteceu, como parece que o Lisca fez toda uma sacanagem. Teve vários treinadores que já saíram e não teve metade dessa repercussão, completa o treinador. Lisca no Santos, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 37,5%. O último treinador que vai comandar o time na Copinha São Paulo, 11 jogos, 4 vitórias, 6 derrotas, perdeu 6 de 11, 1 empate, 40% de aproveitamento. Aproveitamento do Santos no campeonato, 42%. Ou seja, os 2 últimos treinadores escolhidos pela gestão para comandar o Santos no Campeonato Brasileiro de Futebol durante todo o segundo turno tiveram um aproveitamento ainda pior do que o clube, que já foi horrível. O Santos teve 42% no campeonato. O Lisca doido teve 37,5%. E o interino, que voltou para a Copinha, ganhou de prêmio, dirigiu o time na Copinha, mesmo com o Helder sendo vice-campeão da Copinha, mesmo auxiliar dele sendo campeão paulista sub-20, no único título que tem a gestão até agora, ele ganhou de prêmio voltar 39,5%, 40% de aproveitamento. Eu não quero falar mais nada. Acho que os números dizem tudo. E o Lisca foi fazer média com o Recife, esquece que o mundo é globalizado e isso aí vai ficar mais uma no pergaminho grande que ele já tem, cara. O Lisca eu não consigo nem chamar de treinador, não consigo chamar nem de doido. Pra mim é um aventureiro. Ele fala que ele não tem respaldo.
Ô, seu Lisca, você chega no Santos, você quer mandar metade dos auxiliares fixos embora. E mandou. Mandou o Marcelo Fernandes. O Alejandro Mandou o Marco Alejandro, preparador físico. tentou o Arzu. E quase mandou o Arzu. Tá no muro. Ídolo do clube. Maior preparador de goleiros que esse clube já teve. Um grande preparador de goleiros, inclusive. Essa safra de grandes goleiros que o Santos vem tendo nos últimos 10 anos se dá muito ao Arzu. Então, muita calma pra chegar aqui no Santos e querer implantar esse teu respaldo aí. Respaldo você tinha. Não vem reclamar disso. Relação boa com os jogadores, respaldo dos jogadores... Não, porque você acabou com ela. Você chega e fala que o lateral tá gordo. O Ângelo, com a qualidade técnica que tem, não tem cultura tática. Desculpa. Mas tem que trabalhar o atacante pra fazer gol. E chega no Avaí e diz que o melhor goleiro que ele trabalhou foi o John. Ele falou que o melhor goleiro do Brasil é o John. No Santos eu trabalhei com o melhor goleiro do Brasil, que é o John. E não botou o John no jogo. E não botou o John no jogo. E tirou a faixa do João Paulo. Que eu achei outro absurdo também. Então, respaldo você tinha. Você não tinha respaldo dos jogadores porque você acabou com ele, mas você tinha respaldo da diretoria. Chumbinho te trouxe. Chumbinho. Chumbinho que foi rebaixado com o Inter, inclusive. E você estava nesse rebaixamento também nos últimos 4 jogos. Então, ó, segurada pra vir pra falar do Santos, que te deu todas as oportunidades possíveis e você termina com 37,5% de rebaixamento, 37,5% de rebaixamento. O aproveitamento dele é só pior que o do Orlando. Conseguiu essa proeza de um treinador que, agora falando do Orlando, que das 4 vitórias, uma é contra o poderoso e competitivo Juventude, que quase perde. Quando tava 0-0, o Juventude mete uma bola na trave, o João Paulo me salva outra. Depois, contra o Bragantino, que a defesa é uma peneira e só ganhou por conta da qualidade individual dos jogadores. Teve um contra-ataque puxado pelo Camacho e gol do Camacho. Algo inimaginável. As outras 2 vitórias eu nem vou lembrar, mas conseguiu... Atlético Paranaense, foi boa vitória. Atlético Paranaense em casa, gol do Luan, verdade. Aí foi uma boa vitória sim. A outra eu não lembro. Atlético Goianiense fora, que foi no último minuto, tava 2-2, o zagueiro deu um bicão lá pra frente e o Marco Leonardo fez o gol. Mas aí valeu pela qualidade... Não, Lucas Barbosa, não foi? Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. O Marco Leonardo brigou e o Lucas Barbosa que fez o gol depois. Então, pela qualidade técnica dos jogadores também, acho que mérito dele só contra o Atlético Paranaense, que ele fez uma parte tática ali muito bem aflorada, com os 3 zagueiros que a gente falava, que ele puxava um lateral e soltava outro. Ali ele foi bem sim. Mas depois conseguiu empatar com o Avaí, que tinha 8 derrotas seguidas. Conseguiu essa proeza, ó. Gênio com J. Vou ler superchat, vou ler o chat, isso aqui que é melhor. É melhor, cara. Melhor que... E o CG deu um bônus ainda pro Orlando por ter dirigido um profissional, hein? Parabéns. Ó. Não, vamos só relembrar. Sub-20. Campeonato Brasileiro, o Santos precisava de uma vitória em 3 jogos, né, Ademir? Ou um empate em 3 jogos. Acho que uma vitória em 3 jogos. Um empate. Um empate em 3 jogos? Conseguiu perder os 3, ó. Perdeu pro Corinthians, eu tava lá no Parque São Jorge, perdeu pro Atlético Paranaense em casa. Aqui eu tava lá também. E perdeu pro Grêmio no último jogo. Verdade, é isso mesmo. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Santos tava com o jogo na mão, não sei se tu lembra. O Santos tava com o jogo na mão e conseguiu entregar o jogo. Nicolas Santos, vocês acreditam que a solução para o meio de campo esteja na base? Temos bons jogadores que desempenharam ótimo papel, como Lucas Ian e Matheus Lima. Tão cru, cara. Acho que é dar uma responsabilidade muito grande para os meninos sem ganhar uma cancha. Os dois são coordenadores de jogadas, mas são 2006 ainda. Vão completar 17 anos no ano que vem, então tem que ter uma certa calma com esses meninos. Tem mais uma temporada de Sub-17 ainda, nem foram pro Sub-20. Acho que na molecada que é 2005, tem bons jogadores sim pro meio campo. Gabriel Bom Tempo, acho que é um bom terceiro homem de meio campo, que tem um grande futuro na posição. E aí parte para outras posições, como o Jair na zaga, o David centroavante, mas se for falar do meio campo, me encheu muitos olhos nesse ano no Sub-17, o meio campista Gabriel Bom Tempo. Pedro, estava falando assim, Ademir e Pedrinho,
Ademir e Xará, vocês acreditam que o Santos possui elenco, junto com a tática do Odair e talvez algum reforço depois que possa ganhar uma Sul-Americana? A Sul-Americana são de equipes sofríveis, hein, cara? Vamos lá. O Santos pegou o Táchira. Se tivesse passado, pegaria o Del Valle, que eu não vejo com a mesma tradição do Santos e longe disso. Dava pro Santos passar também. Depois do Del Valle, o Santos pegaria o Melgar. Poderoso Melgar, que eliminou o Internacional anteriormente. Obrigação, passar do Melgar. Se passasse do Melgar, São Paulo na final, que aí seria um clássico. Minto, desculpa, era Táchira, Melgar e Del Valle. E aí depois o São Paulo na final. É obrigação chegar numa final de uma competição dessa. Com o elenco que o Santos tem, eu acho que melhorou em relação à última temporada e é um técnico que foi uma contratação mais coordenada do que os últimos. É obrigação chegar na final da Sul-Americana. Com a camisa que o Santos tem, com o elenco que o Santos tem e com o treinador que o Santos contratou. O SFC campeão 2023, com as críticas que eu faço ao ex-técnico interino do profissional, tu acha que ia botar meu filho na lista? É óbvio que não. É óbvio que não. O Alexandre José, eu sou mais técnico do que esses dois que o Ademir falou. Está se referindo ao Orlando e ao Lisca, né, cara? Pereira Wagner, esse Pedrinho é um moleque, mas é fera. Obrigado. Qual é o nome dele? Pereira Wagner, deve ser Wagner Pereira. Obrigado, Wagner. O Adonis Varacles, o cara colocou o Fernandes no banco para botar o Camurcho. Olha o nível da loucura, cara. É mesmo, rapaz, ele tentou tirar o... Tentou tirar o... Nossa senhora, hein? Aí eu fui muito criticado ontem, que eu falei que passou muita gente ruim no comando técnico do Santos. Vocês têm dúvida ainda? Eu nem lembrava disso aí. Ele tentou realmente tirar o Fernandes para colocar o Camacho, depois ele percebeu a M que ele fez e tentou consertar no mesmo jogo, foi no jogo contra o Fluminense que ele tentou fazer isso e tentou consertar ainda no mesmo jogo. O Mister Natural, chumbinho é para matar pé de rato. Complicado. É cada homem. Você vê o nível que parte, eu sei que não é a mesma função, mas estão praticamente numa mesma posição, fazendo um intermédio entre a diretoria e o elenco. Você parte de um chumbinho rebaixado com o Internacional para um Paulo Roberto Falcão. O nível já elevou, né? Paulo Eduardo Bittencourt, mandar o Carille embora foi um erro, como quase tudo do Dracena. Exemplo, Maranhão ou Auro. Vou fazer uma defesa do Dracena. Se o Santos renovou o contrato com o Marcos Leonardo, se deve a Edu Dracena. Errou? Claro que errou. Estou aqui para... Mas teve acertos também. E mandar o Carille embora foi um erro? Eu acho que não foi um erro ter mandado embora, foi um erro ter mantido. Porque o gerente não queria o Carille. Então, tinha ali, ou saiu o gerente ou saiu o técnico, mas não me permaneceu os dois. Essa é a minha opinião. Qual que é a tua, Pedro? A minha visão, quando ele foi contratado, foi realmente para tapar um certo buraco para o Santos não ser rebaixado. Apagar um incêndio. Exato, para apagar o incêndio e o Santos não ser rebaixado naquela temporada. Só que, na minha visão, o Carille não é um cara que tem um certo projeto para buscar títulos, para almejar algo na temporada. Talvez tenha sido uma tragédia anunciada ter mantido o treinador no elenco para a temporada 2022. Logo quando ele foi contratado, não era a minha preferência. Quando iniciou a temporada 2022, também não era a minha preferência. Então, talvez um Carille seja um bom treinador, um projeto a curto prazo. Mas para comandar uma temporada inteira, não. William Felipe no Superchat tem que contra... Não, William, não. Okay. 3 anos nós passamos aqui especulando. Teve repórter aqui em Santos que cravou aí. Aliás, para falar em repórter em Santos... Não, aquele começa com Z? Cara, eu vou voltar nesse assunto. Agora eu vou voltar. Ontem, gente que milita na crônica, abutre do Pelé, velho. Isso foi muito infeliz, cara. E ainda achou que estava certo, ainda discutindo com internautas, cara. Vamos respeitar o Pelé ídolo, o Pelé cidadão, o Edson Arantes e a família do Pelé, cara. Pelo amor de Deus, o cara tá vivo.
Não existe preparativos, tá tudo pronto pro velório se o cara tá vivo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Onde ficou a ética? Onde ficou o respeito ao ser humano, cara? Eu não tô aqui para ficar falando mal de companheiro de profissão, não, mas pelo amor de Deus, cara. Tudo por cliques, né? Isso é o básico, cara. O William Felipe está dizendo que tem que contratar o Lucas Zelarian, que na era Pérez foi contratado umas 19 vezes e teve repórter aqui em Santos que deu a contratação dele. Teve, Tá contratado. Tô esperando até agora. Tem 29 jogos, 10 gols, 7 assistências, joga demais. Não, pelo amor de Deus. Sabe que país ele... Eu não sei se ele naturalizou ou se é nascido, mas eu acredito que ele tenha se naturalizado. Sabe pra qual país ele foi, Ademir? Qual? Armênia. O poderoso e competitivo futebol armeniano, ó. Futebol genial. Zelarian, tu brincou, hein, cara? Eu li teu superchat em respeito aí, ó. A colaboração que tu fez do programa, cara, mas Zelarian é dose para mamute, hein? Aí fica difícil, hein, cara? Na época acho que jogava no... Era argentino ainda, não tinha nem se naturalizado, e acho que na época que estava contratado pelo Santos, entre muitas aspas, jogava no poderoso e competitivo futebol estadunidense. Não estava no Tigre do México? Acho que era Tigre do México. Tigre do Desculpa, México. Tava no Tigre do México. Galerinha, estamos chegando ao final. Queria agradecer a tua participação aí nesse mês que eu fiquei no comando do programa, tá? Foi muito bom. Queria agradecer ao Pedro, que aceitou o meu convite para vir aqui durante esse mês de dezembro. Sempre programas inéditos. Não reprisamos programas. Vamos reprisar agora nos 2 últimos dias, porque todo mundo é filho de Deus, né? Então, queria agradecer o carinho, as energias positivas que a gente recebeu aí. Os programas aí que davam na faixa de quase 10 mil visualizações por dia. Teve programa que deu um pouco mais, deu um pouco menos. Mas para um momento em que o futebol está paralisado, cara, é difícil. É difícil você manter um número significativo. Manter a média, né? Então, eu queria agradecer a direção da TV Cultura, na figura do Beto Zaidan. Queria agradecer aqui o pessoal que trabalhou comigo, aqui os técnicos, tanto o Leandro como o Davidson. Queria agradecer aqui o Pedrinho, que colaborou de forma brilhante. É um menino que a gente está lançando aí, a revelação da crônica esportiva nesse ano. E queria agradecer a você, telenauta e telespectador, que nos concedeu essa grande audiência. É a maior audiência aqui da casa, disparada. Então, eu só posso agradecer. Espero que, dentro das minhas limitações, eu tenha contribuído para o programa nesse mês de dezembro. E, a partir de janeiro, os titulares estão de volta e desejo todo sucesso e vida que segue. E aqueles que gostam mais deles vão ter o prazer de tê-los novamente. Aqueles que gostaram do nosso trabalho, a gente não sabe se vai permanecer ainda. Mas o mais importante é que esse projeto que eu lancei lá atrás, já há quase 3 anos, aquela semente que foi plantada, ela já começa, já é uma realidade, né? Não é mais uma árvore que está ainda crescendo para colher os frutos. A Resenha Santista veio para ficar. Então, independente se eu vou permanecer na casa ou não, eu queria agradecer a direção pelo convite. Eu não consigo dizer não para o Beto Zaidan. O Leandro aqui, que é o nosso técnico, disse uma vez, é difícil tu falar não para o Beto, é difícil. Porque o Beto é um cara sensacional, maravilhoso, um ótimo gestor de pessoas, que compreende as ausências minhas, quando foram em 2 jogos da Copa do Mundo, 2 jogos do Brasil, tive que me ausentar aqui. Não vai descontar salário, nada. O que foi combinado foi cumprido. Eu tinha outros afazeres em outra emissora, que já tem um contrato, e eu não sei dizer não para o Beto, em razão de tudo que ele que a gente já construiu juntos. Então, agradecer a casa, agradecer o Leandro, o Davis, o Pedro, e desejar um ótimo ano para vocês. Eu vou encerrar o programa, primeiro vou passar a palavra para o Pedro, com uma mensagem que é o que eu desejo para todos os nossos telespectadores e telenautas. Pedro, obrigado aí, cara. Você, olha, quem viu você nos primeiros programas e viu hoje, você é totalmente desenvolto, brincalhão, sorrindo, dando o teu vasto conhecimento, apesar de pouca idade, e você tem tudo para brilhar, cara. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Ademir, vou ser eternamente grato aqui pela tua oportunidade que você me deu aqui na TV Cultura Litoral. O Beto, como você já falou, acho que se não fosse ele, se você não falasse com ele, não estaria aqui também. O pessoal da técnica, tanto o Leandro como o Davidson. E vocês aqui, nossos espectadores, sempre com elogios, as críticas construtivas, que são sempre importantes para o nosso crescimento, não só de elogios vive o ser humano. E aqui eu só posso desejar os meus agradecimentos e um próspero ano novo a todo o pessoal que nos assiste aqui, tanto no HF da TV Cultura Litoral, como nas redes sociais aqui do Resenha Santista. Um próspero ano novo pro Ademir, também pro pessoal aqui da técnica, que tá aqui hoje é o Leandro. Um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta, uma ótima sexta e no fim de semana, um ótimo ano novo, uma ótima passagem de ano para todos vocês. Um ótimo dia. Eu vou ler uma mensagem aqui do meu amigo Joel J, que é aqui de Santos. Nossa saúde é um reflexo de nossos hábitos. Nossa riqueza é um reflexo de nossos hábitos. Nosso humor é um reflexo de nossos hábitos. A maioria dos problemas são culpa nossa. Quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo poderemos consertar. Um ótimo 2023, que ele seja muito alvinegro, apesar das dificuldades, e tudo de melhor para vocês. Muito obrigado mesmo. Nesta quinta e sexta-feira, reapresentação dos 2 últimos programas. Um grande abraço e até sempre. Valeu! Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.